2 vídeos atrás eu estava comemorando os 900 inscritos, agora a gente já passou de 1.000 inscritos, já estamos em 1.200 já. Já aviso que quem quiser autógrafo depois é 50 no Pix, hein? Vamos falar hoje da junção de som no inglês. Teve muitos comentários pedindo esse tipo de vídeo e é um vídeo essencial. Uma das coisas mais difíceis para quem está aprendendo inglês é conseguir dissociar as palavras quando a galera está falando. Onde que começa uma palavra e onde termina outra. E isso é justamente dificultado pelo advento da junção de som, né? Primeiro, é importante falar que a junção de som existe em português também. A gente junta bastante som, a gente tende a juntar mais sons de vogais, né? Porque em português as nossas palavras terminam mais com vogais. Em inglês as palavras terminam mais com consoantes. Então até a junção de som que eles fazem, assim, seguem regras muito parecidas com as nossas junções de som em português, só que por ser a mesma regra aplicada a um grupo de letras diferente, já dá um nó na nossa cabeça quando a gente vai começar a aprender. Mas eu juro pra você que esse nó dura uma semana se você focar direitinho, se você prestar bastante atenção nessas regras que eu vou mostrar pra você, se você praticar elas quando você estiver falando, se você prestar bastante atenção nas músicas que você estiver ouvindo, nas séries que você estiver assistindo, porque você vai notar essas junções de som acontecendo e elas vão ficar bem naturais para você. Porque não é difícil, de novo, mesmas regras do português, só que com letras diferentes. Vamos lá então, vamos falar da primeiro tipo de junção de som. Esse daqui é o mais fácil de entender, tá? A regra é a seguinte: quando uma palavra termina com uma letra e a próxima palavra começa com a mesma letra, a gente junta o som. Como assim? Ó, por exemplo, pega essas duas aqui, ó. From e my. O from termina com M e o my começa com M. Então, quando a gente for pronunciar essas duas palavras, a gente não vai falar from my. A gente vai usar um M só para as duas palavras. Então, a gente vai falar from my. Um M só para as duas. From my. É como se fosse um M só grandão que junta as duas. From my. Isso só vai acontecer com todas as consoantes, todas as palavras que terminam e começam com a mesma consoante em inglês. Outro exemplo clássico que eu tenho para você é esse daqui, ó. I want to. I want to. Esse daqui é um erro que a galera comete bastante, né? O cara olha essas duas palavras aí e vai pronunciar wanted to. Isso é errado. Ninguém fala assim em inglês, tá? Wanted to. Você pega o mesmo T e usa para as duas palavras. I want to. É aí que entra a dificuldade, né, do brasileiro, porque como a gente não está acostumado a juntar consoante, né, a gente só junta vogal, fica difícil de juntar isso daqui quando você vê pela primeira vez. Mas se você me ver pronunciando aqui, você vê que não é difícil, né? Então eu posso falar I want to go to the park, por exemplo. Ou um exemplo com a from my que eu esqueci de dar. From my point of view, this is a good idea. From my point of view, this is a good idea. Então a gente usa o from my, a gente usa o want to. Mais um que eu tenho para você é o good deal. Damn good deal. Então, that's a good deal. Então, como o good termina com D e o deal começa com D, a gente usa um D só para as duas. Good deal. Então você nunca vai falar good deal, tá? Isso não existe em inglês, em nenhum sotaque, tá bom? Good deal. Se você ouve alguém falando wanted to, good deal, é brasileiro, na certa, pode ter certeza. Eu aposto dinheiro nisso, porque ninguém que fala inglês nativo, de qualquer sotaque, americano, jamaicano, africano, australiano, britânico, é tudo want to, good deal. This is a good deal for Britain. A good deal. A good deal. Então, bastante atenção nisso. E depois tem algumas que são não só com a letra sozinha, mas com a combinação de som. Isso é bacana. Olha só essa daqui. With them. Atenção. Você vai olhar e falar, pô, Rodrigo, mas o with termina com H e o them começa com T. Bom, sim, mas olha só. O with termina com TH e o them começa com TH. Então a gente usa o mesmo TH para as duas. Então você vai falar with them. Você vai usar o TH do final do with
já para juntar com o TH do them, que é o mesmo som, é a mesma linguinha para fora, então with them, with them. E é assim que a gente vai fazer para juntar esse som. Então ele nem sempre vai ser só com a letra, tá? Mas com o mesmo som do final da palavra. Quando uma palavra termina com um som e a próxima palavra começa com o mesmo som, a gente tende a juntar essas duas palavras em uma só. De novo, ninguém vai falar with them, isso não existe, tá bom? Em inglês é with them. Essa regra que eu falei para você não vale para vogais, tá? É só para consoante. Então, se você vê essas duas palavras juntas aqui, ó, go e over, você não vai falar gover, tá? Não funciona. Você vai ter que pronunciar os dois Os, go over. Então, essa coisa de juntar esse som do final com o começo da próxima palavra só funciona para consoantes, para vogais não, tá? Então, go over, bonitinho, pronuncia as duas. Consoante não, tá? From I, want to, good deal, with them e por aí vai. Legal. Agora, a segunda forma da gente juntar os sons é com uma palavra que termina com consoante e a próxima que começa com vogal. Então, ó, o final da palavra é consoante e o começo da próxima é vogal. Quase sempre, quando a gente for ver essa junção, quando a gente tiver essa sequência, a gente vai juntar o som. Só que essa daqui não é obrigatória igual a outra. Eu tinha falado que ninguém fala want to, é verdade. Mas se você pega isso daqui, ó, what is, olha o what, que termina com T, e o is, que começa com I, né, que é uma vogal, a gente junta isso, what is, mas isso não é obrigatório. Você pode e vai ouvir gente falando what is this, com essa fechada da glote, what is this, especialmente os britânicos, tá? Mas é muito mais juntado do que não juntado. Eu diria que assim, 80% das vezes a gente junta esse som. Então, se eu for falar what is, a gente junta o T do what com o I do is, what is. E isso pode acontecer de juntar mais de uma palavra. Se a gente adicionar mais um pouquinho, nessa mesma frase, olha só, what is it? A gente coloca um it no final, porque, presta atenção, o is termina com S e o it começa com E, então a gente junta ela de novo. Então, what is e depois is it. Então a gente junta os três. What is it? What is it? Entendeu? Eu sei que fica parecendo uma palavra só, mas não é uma palavra só, tá bom? What is it? Beleza? Outro exemplo clássico que eu tenho pra você é esse daqui, ó. Am I? Am I right? A gente pega o am e o mzinho no final dessa palavra e junta bem forte mesmo com I, tá? Pra falar my mesmo, é my. Às vezes, quando eu tô dando aula, eu percebo que o pessoal tem um pouco de medo de juntar esse som. Não precisa ter medo não, tá? Fala my mesmo, am I right? Que é assim que eles pronunciam, tá? Am I right? Depois a gente tem esse daqui é bem legal, mais uma com M, hein? E junto com O dessa vez, olha só. Screw them over. Então a gente pega o M do them e bota junto com over. Screw them over. Screw them over. Are you trying to screw them over? Are you trying to screw them over? Pode juntar mesmo o M com O, mover. A gente também consegue fazer essa mesma junção com o with e o a. With the. With the. I saw him with a new car. I saw him with a new car. Então você pega o with, o THzinho do with e junta com a. With a new car. Então, são duas palavras separadas. Eu sei que fica parecendo uma, mas são duas. With a new car. Aí entra uma coisa interessante também para esse tipo de junção. Porque aqui eu vou lembrar você de novo que a gente vai falar mais de som. Normalmente eu falo da letra primeiro porque ela ajuda a gente a entender a regra, tá? Mas certo mesmo não é a letra, mas sim o som. Então eu vou implementar a regra para você, tá? Implementar não, incrementar a regra para você. Quando uma palavra termina com som de consoante, a gente junta quando a próxima palavra for vogal. Porque olha para essas duas aqui, ó. Strange e impression.
Pô, o strange termina com E. Termina com vogal. Então a gente não junta com impression, certo? Errado. Strange impression. Junta. Porque por mais que o strange termine com E, a gente não pronuncia os E's no final das palavras em inglês. Então, tecnicamente, quando a gente fala strange, essa palavra termina no G, termina num som de consoante, entendeu? Aí a gente junta com impression. Strange impression. Strange impression. He gave me a very strange impression. Alright? Então, mesmo que uma palavra termine com a letra E, presta atenção, porque esse E provavelmente não é pronunciado. Aí você vai poder juntar com a próxima vogal. Assim, 95% das palavras que terminam com E em inglês não são pronunciadas, pouquíssimas são, e normalmente são palavras derivadas diretamente do francês, tá? Então você não precisa se preocupar com isso, só então saiba que, mesmo que termina com E, junte. E também, a junção, ela pode nem sempre ser óbvia, porque, olha essa daqui, ó. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? O wouldn't, atenção na minha pronúncia do wouldn't. Wouldn't. Eu não pronuncio esse T, né? Então eu não vou falar wouldn't it be nice, porque eu não pronuncio o T quando eu falo wouldn't. Então, a gente não pronuncia o T e junta, ao invés, o N do wouldn't junto com o it. Então a pronúncia vai ficar wouldn't it be nice? E eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have... Wouldn't it be nice? Isso também acontece com o isn't, alright? Isn't. Quando eu pego, por exemplo, isn't it a good idea? Isn't it a good idea? Como a gente não pronuncia o T do isn't, a gente junta um N com o E do it. Então, isn't it a good idea? Isso é bastante forte, principalmente no inglês britânico. Eles usam o isn't it, bem forte mesmo, e eles tiram completamente o T, não tem, tá? Então, isn't it a good idea? Então, para você juntar o som de consoante com o começo de vogal, tem que prestar atenção nisso também, porque normalmente, né, em inglês, o último T das palavras não é juntado, não é pronunciado, desculpa, aí você não junta. Tem uma outra legal também, ó. I want you. Olha que interessante essa. I want you. Algumas pessoas não pronunciam assim. Você pode pronunciar I want you, que funciona. Mas numa música do Bon Jovi, e eu aprendi muito inglês com o Bon Jovi, ele fala Baby, I want you. Baby, I want you. I want you. Porque normalmente a gente não pronuncia o T do want. Então a gente pega o N no final e junta I want you. A gente não pronuncia o T, então a gente junta o N com o you. I want you. Então essa é uma parte bem forte da junção. E um bônus para você, essa daqui é uma junção de som um pouquinho mais avançada do inglês, tá? Mas eu não poderia fazer esse vídeo sem citar isso. Que é assim, essa daqui vai quebrar um pouco das regras que eu trouxe para você até agora, é como se fosse uma regra extra, só que ela é mais comum no inglês americano, tá? Que é normalmente uma junção que acontece assim, ó. Dá uma olhada nessa frase. I like him. I like him. Em alguns sotaques americanos, e alguns no britânico também, a gente não pronuncia muito forte o H do him. Aí a pronúncia ela fica mais ou menos assim. I like him. I like him. Então é como se a gente pronunciasse só o him junto com o like. I like him. I like him. Beleza? Isso também vai acontecer então isso vai acontecer com a palavra him, her e them. Outro exemplo para você, ó. I don't know her. I don't know her. Então ao invés de falar I don't know her, eu corto aquele H e junto I don't know her. I don't know her. Muito comum no americano esse. E essa outra que eu tenho para trazer para você com o them, olha só. We can help him. We can help him. Ao invés de falar we can help them,
eu vou falar we can help him. E para mostrar que eu não tô zoando com a sua cara, olha o Obama pronunciando isso daí. Yeah, we can help him, but we can't do it for him. We can help him, but we can't do it for him. E ele faz 2 vezes ainda. We can help him, but we can't do it for him. Então, ao invés de falar for them, ele junta for him. We can help him, but we can't do it for him. Essa é uma junção um pouquinho mais avançada do inglês, tá? Mas uma junção que você precisa saber que acontece. Então, só pra gente recapitular. A gente tem a junção de som quando uma palavra termina com uma letra e a próxima começa com a mesma, ou melhor, quando uma palavra termina com um som e a próxima começa com o mesmo som, né? From I, want to, good deal. Damn good deal. Depois, quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com som de vogal, então, strange impression, isn't it a good idea? O que mais que eu tinha anotado aqui? A minha memória tá meio ruim. Am I right? Screw them over. Isso aí. E depois a gente tem essa junção onde a gente corta o H daquele pronome objeto ali, né? Então, I like him, we can help him, I know her. Então, essa junção de som, você entender como ela acontece, é essencial para você melhorar tanto a sua pronúncia quanto o seu listening, tá? Porque quando você for ouvir as pessoas falando em inglês, elas vão juntar o som, sempre. Assim como a gente junta em português também. Então, se você sabe como essas junções acontecem agora, vai ser mais fácil para você distinguir as palavras. Ao invés de ficar parecendo tudo um blob só ali de uma palavra, de um negócio tudo junto, você vai conseguir perceber quando uma palavra cabe e a outra termina. E isso é muito mais fácil do que parece, tá? Eu juro para você. Quando eu tô dando as minhas aulas, assim, e os alunos vão evoluindo, no comecinho eles têm esse problema, mas conforme eles vão ficando familiarizados com esses sons, fica cada vez mais fácil. Eles conseguem pegar o with a, eles conseguem pegar principalmente essas junções mais rapidinhas, né? Porque esse tipo with a acontece muito rápido. Não dá tempo de você parar para processar, nossa, ele está juntando, não dá tempo. É uma coisa que acontece automática. Então, é o seguinte, se você está pensando na junção, você ainda não está bom o suficiente com ela. Porque a ideia para você se dar bem com essa junção é deixar ela automática. Você precisa ficar tão familiarizado com essa junção que quando ela acontece, você não para pensar, né? Oh, nossa, é uma junção. Não! Você não para decifrar. Você tem que ficar tão craque, tão familiarizado, essa junção tem que estar tão dentro de você que você vai ouvir ela e simplesmente vai registrar automático e você já passa para a próxima frase. Que se você estiver ouvindo alguém falando inglês e você para, nossa, o que será que ele falou aqui? Você está errado já, porque você vai perder o que o cara fala a seguir. Quando você está ouvindo, você não pode parar para pensar. Você foca no que você ouve. Pegou ótimo, não pegou ótimo também. Continua. Se você para pensar quando você ouve, você vai ouvir menos, você vai se dar mal. Então a dica para você conseguir lidar bem com essas junções quando você estiver ouvindo é deixar elas automáticas. Como que você deixa elas automáticas? Você falando. Tipo, escolhe uma música que tem bastante junção e decora a música, aprende a cantar ela inteira, porque você vai pronunciar tanto aquela junção que quando você ouvir ela de novo, você já sabe o que é, já vai estar automático para você. Quando você vê ela aparecendo, até em contextos diferentes, pode até não ser na música que você decorou, pode ser em uma série qualquer. Você ouve ali uma música, tipo a do Bon Jovi, que eu falei, baby, I want you, baby, I... Você fica lá repetindo aquela música, aí quando aparecer num filme meio romântico, aí fala, baby, I want you, você já vai pegar automático, você não vai parar pra pensar, olha, nossa, ela juntou o want you. Isso não acontece. Quando você decora o negócio fica dentro de você, você nem percebe mais ele acontecendo. Esse que tem que ser o seu objetivo. Você fica tão craque nas junções que você nem percebe mais elas acontecendo. Mas isso só é possível se você praticar igual um desgraçado as junções de som. Na minha opinião, a melhor forma de praticar isso
é realmente decorando música. É assim, é excelente. Eu evoluí muito no meu inglês dessa forma, decorando letra de música. Eu sei um monte de letra de música decorada em inglês e isso ajuda muito na hora de você deixar as coisas automáticas. Fica essa dica pra você, tá? Não precisa nem pensar muito, ó. O nome da música do Bon Jovi é In These Arms. Eu precisei cantar ela na minha cabeça para pegar o nome da música. In These Arms. In These Arms. Ah, junção de som no nome da música, olha só. In These Arms. É verdade que o these termina com E, só que a gente não pronuncia o E. Então, tecnicamente, essa palavra termina no S. Então, these arms. In these arms. Decora essa, então, não precisa nem pensar muito. Não pesquisa uma música que você gosta, não, porque eu sei que você vai criar desculpinha, vai ficar atrasando a sua prática, vai falar, depois eu faço. Não escolhe uma música pra você, não. Usa essa que eu tô mandando você fazer agora. Decora essa música que vai te ajudar muito no seu inglês. Outra coisa que vai te ajudar no seu inglês também é você entrar na minha comunidade no WhatsApp. Se você clicar no link que eu tenho aqui no meu comentário nesse vídeo, você vai poder entrar na minha comunidade do WhatsApp, onde a gente pratica bastante inglês, conversa bastante em inglês lá. Então, é um lugar muito bacana, o pessoal tá trocando mó ideia em inglês, até quem não sabe muito arrisca as frases e tudo mais, e tem uma galera que sabe bastante, usando um vocabulário muito avançado, muito legal, e então é um lugar de prática muito bacana, porque se você sabe pouco, você vai conseguir ver pessoas usando inglês e você mesmo arriscar as suas frases de vez em quando, e se você já sabe um pouquinho, você vai poder melhorar mais ainda, porque tem um pessoal muito bom lá, inclusive eu tô sempre lá mandando mensagem também. Bom, você pode ver aí um pouquinho das nossas conversas lá, é muito, muito legal mesmo. Eu tô bastante orgulhoso desse grupo, sabe? Quando eu comecei a avisar desse grupo aqui nos vídeos, eu tava ficando um pouquinho receoso, falei, nossa, ninguém vai entrar no grupo e tudo mais. E tá sendo um baita de um sucesso, já tem 40 pessoas naquele grupo já, a gente troca a maior ideia em inglês. Então entra lá você também para poder ajudar a melhorar seu inglês. Lá o pessoal dá dica de pronúncia também, viu? E inclusive eu lá também. Então se você aprender a sua junção de som, decora a sua musiquinha do Bon Jovi e depois mostra lá a sua pronúncia para a gente no grupo, a gente vai conseguir te dar um feedback bacana. Então faça isso agora, aproveita esse final de semana meio esquisito, né? Meio cinza, chuvoso e tudo mais, e já vai usar esse tempo, que você já vai ficar em casa mesmo. Então você já decora essa música. Em um final de semana dá pra decorar a música, já pratica a junção de som, já manda mensagem lá no grupo do WhatsApp, já engata, sabe? Se você parar pra descansar, se você parar pra pensar, você não faz. Não faz. O inglês ele funciona, sabe, engata e vai. Se você ficar pensando, ai, nossa, mas é muito difícil, nossa, mas e se eu não conseguir? Aí você não vai conseguir mesmo. Então, só faz. É isso, mais uma vez, obrigado pelos 1.200 inscritos. Daqui a pouco a gente chega em 2.000, se Deus quiser. Estou ficando bastante contente com isso. Muito contente que você encontra algo de valor aqui nos meus vídeos. Vamos continuar. Até a próxima.